Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho, e nosso olhar vai estar voltado para as medidas de combate à violência no Complexo do Alemão, anunciadas pelo governo do estado do Rio. Nosso convidado é Rodrigo Pimentel, ele é capitão reformado do BOPE. Nós vamos conversar também sobre o abuso de poder do desembargador Eduardo Mair. Ele autuou uma guarda municipal por ter multado o filho dele, que estava estacionado em local proibido. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o Major Márcio Medeiros, que é coordenador de tráfego da Guarda Municipal. Nós vamos debater ainda o patriotismo do carioca, que 10 dias depois da Copa ainda continua pendurando a bandeira brasileira. Quem fala sobre esse assunto é o historiador Joel Rufino. E por último, batemos um papo com o bioantropólogo Hilton Silva. Ele vai falar sobre a descoberta de um crânio de 7 milhões de anos que joga por terra a teoria do elo perdido. Também participando hoje do nosso programa, o jornalista Murilo Melo Filho, e mais uma vez temos conosco o cientista político Luiz Henrique Bahia. O Olhar 2002 está entrando no ar. Antes nós debatemos nosso primeiro assunto, que seria o conjunto de medidas que o governo do estado vai adotar para combater a violência no Morro do Alemão. Vamos falar um pouquinho dos candidatos à presidência que participaram no Jornal Nacional durante toda essa semana, né? Hoje tivemos, parece que o último, né, Murilo? Lula. O que você achou dos candidatos, do Lula, enfim? Veja bem, Lúcia, nesta semana começou realmente a campanha eleitoral, com os candidatos colocando seus blocos na rua, iniciando suas campanhas com cortejos eleitorais, com rojões, com telões, etc. Vale tudo a esta altura dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, sucedem-se as pesquisas eleitorais nos ibopes da vida, ora acusando, revelando o candidato Ciro Gomes em segundo lugar, ora revelando o candidato José Serra em segundo e vice-versa. O sobe e desce das oscilações e da volatilidade desses candidatos é o mesmo das cotações do dólar nas bolsas de valores e nos mercados de câmbio. Ainda há poucos minutos tivemos o Lula fechando a série de entrevistas que a TV Globo está realizando com todos os candidatos à presidência da República. Ele foi, a princípio, irrepreensível, bem vestido, respostas incisivas, colocações bem rápidas em todas as perguntas, enfim, ele foi um bom candidato. Mas, na segunda-feira desta mesma semana, tivemos o Ciro Gomes, que começou essa série de entrevistas. E ele poderá ser, lá para outubro, na boca da urna, uma surpresa desagradável para uns, mas agradável também para outras. Enquanto isto, nessas mesmas pesquisas, aumenta a aprovação e a aceitação do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o único político que não vai precisar delas nas eleições de outubro do próximo, porque justamente é o único candidato, o único brasileiro que não poderá ser votado nas eleições, inelegível que é para um terceiro mandato. No fundo, ô Lúcia, o nosso FHC não foi muito feliz na escolha porque não preparou um candidato para a sua sucessão. E percebemos que ele não agiu bem, porque o nosso José Serra parece ser uma pesada cruz para ele carregar. Luiz Henrique, você gostou mais de qual candidato? Você viu os quatro, né? Olha, não é o que você vai votar, nada disso. Estou falando claro. Ali uma visão de telespectador dos quatro, a participação deles no Jornal Nacional. Alguns estavam nervosos, né? A gente sentia isso. Alguns não. Eu acho que o Lula não estava né, bem tranquilo. O que você achou? Eu acho o seguinte, quer dizer, hoje você tem 50% ainda de indecisos na pesquisa espontânea. Eu não sei se esses programas, esses 4 programas, ajudaram a decisão do eleitor. Primeiro porque os programas foram de curto prazo de exposição dos candidatos, não permitiu que eles se expusessem, expusessem seus programas, né, suas ideias. Então eu ouvi muito falar em crescimento econômico, desenvolvimento, oportunidade de emprego, justiça social, todos falam salário mínimo, todos vão produzir o melhor dos mundos para todos. Então,
Então, nesse sentido, fica muito vago, quer dizer, as mensagens quase iguais. Tanto o candidato da situação quanto os candidatos da oposição prometem as mesmas coisas. Não apareceu nada como eles vão fazer isso. Como é capaz de você produzir mas acho políticas... que até outubro a gente fica sabendo. Eu espero que sim, mas de qualquer maneira, essa semana não valeu para mim. Pois é, eu acho que tem até uma certa indecisão, mas eu também acho, por exemplo, que cada um de nós tem candidatos que a gente não votaria jamais, né? Dentro de cada um de nós tem essa rejeição. Sim, então, mas... esses estão eliminados. Não. Vai ficar uma dúvida com relação ou sim, mas não. as propostas são, enfim, É essenciais para verdade. você E a gente decidir. já está um pouco careca, né? Agora, veja bem, Lúcia. Para sorte nossa, nós, neste momento atual, temos 3 opções que não são nada desagradáveis. Temos o Lula, o Ciro Gomes e o José Serra, que são os 3 senhores candidatos. Se a gente imaginar bem, há alguns anos atrás, quando nós tínhamos a opção entre Lula, no começo, e Fernando Collor, era uma opção realmente muito cruel. Agora não, nós temos 3 opções, realmente não são tão ruins quanto se imagina. Não, acredito Perfeito. que sim. O problema é saber como fazer essa justiça social tão prometida. Né? Eu acho que há muito tempo que a gente não tinha candidatos tão bons, do mesmo nível, e que suscitasse na gente até uma certa dúvida, né? De repente, muita gente vai ter dificuldade de resolver se vou para lá ou vou para cá, né? Bom, Qualquer um deles que for eleito, Lúcia, não será tão ruim para o país. sem dúvida, eu concordo com você. Bom, vamos mudar de assunto, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é o seguinte: a governadora do Rio, Benedita da Silva, anunciou um conjunto de medidas para combater a violência no Morro do Alemão. A polícia apreende uma bazuca de uso exclusivo das Forças Armadas no Morro do Adeus. Quem está aqui conosco é Rodrigo Pimentel. Ele é capitão reformado do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Como é que você está vendo a situação atual, as providências do Estado e a situação de violência que está acontecendo nas ruas? Lúcia, eu estou preocupado. Poxa, se você está preocupado, imagine nós, né? Eu, sinceramente, esperava medidas policiais, não medidas sociais. Eu entendo que a violência, a lógica da violência também é social. A gente entende que a redução da violência ela implica no crescimento econômico, né? A gente acompanhou Nova York, os 8 anos de Rodolfo Giuliani, da tolerância zero, foram os 8 anos de maior crescimento econômico dos Estados Unidos. Mas, nessa mesma época, a Polícia de Nova York investiu $1 bilhão por ano, um total de $8 bilhões em segurança pública. Então, havia crescimento econômico, havia a queda do nível de desemprego, mas havia investimento na polícia. E eu fico preocupado porque investimento social hoje vai funcionar a médio prazo. A longo prazo, com certeza. A curto prazo, não. E hoje, no Rio de Janeiro, nós temos números de guerra, né? Nós temos hoje 61 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes por ano. É um número quase igual ao da Colômbia, mais ou menos 6 vezes superior ao de Israel e da Palestina. Tá? E é um número... vamos comparar com o que esse número? Não vamos comparar com o país da Europa, não, porque a realidade econômica é diferente, social. Vamos comparar com o país da América do Sul. Vamos comparar com o Peru, que é um país com índice de desenvolvimento humano pior que o do Brasil. Mais desemprego, mais mortalidade infantil, miséria igual a nossa. E lá no Peru esse número se gira em torno de 1,8 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Tá? Então, hoje, o Rio de Janeiro é 60 vezes mais violento que um vizinho da América do Sul. Né? Demais. Você acha que São Paulo é diferente do Rio? Nossa média hoje está superior à de São Paulo, tá? De homicídio para cada grupo de 100 mil habitantes. Rio de Janeiro e São Paulo estão dominando a violência no Brasil. Tá? Mas eu diria que Rio de Janeiro hoje nós não temos mais o direito de usar as vias expressas. Né? A linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, suburbana, autoestrada Grajaú-Garapaguá. O carioca não pode mais usar. Você viu alguma explicação, por exemplo, esse crescimento de janeiro para cá? Eu li outro dia no jornal mostrando umas estatísticas dizendo que de janeiro para cá a violência aumentou. Por quê? Olha, tem alguma explicação? Você teria? Tem uma explicação razoável. Nós tivemos, no final do governo Garotinho, 11 comunidades que pertenciam ao Comando Vermelho que foram tomadas pelo terceiro comando. A governadora Benedita assumiu o governo
essas comunidades foram retomadas pelo Comando Vermelho. Então, houve guerra na Tijuca, na Zona Oeste, no centro da cidade, no Complexo da Mineira e tal. Logicamente, isso aumentou o número da violência, aumentou o número de homicídios, aumentou o número de carros roubados, porque esses carros são usados no deslocamento de uma favela para outra, tá? E tivemos um pior número de rouba-banco também nos últimos 15 anos, tá? A nossa média histórica... Mas isso agora está parado. Não, Lúcia. Não estão assaltando banco. Lúcia, então? nós estamos com a pior média histórica. Em abril nós tivemos 14 roubos no estado. A média histórica do Rio de Janeiro são 6 roubos. Olha só, eu quero fazer 2 perguntas numa só. Eu, às vezes, tenho a sensação de que existe uma caixa preta, a questão da violência, que ninguém abre, né? Sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, fazem uma série de coisas em volta, a caixa preta está lá no meio, intocável. Ninguém vai mexer ali, numa casa de marimbondo qualquer, que seria talvez a solução, né? Mas ninguém chega ali. Não sei se isso é real, mas eu tenho essa sensação. Então você vê medidas que podem ajudar, mas que não vão combater efetivamente. No caso do Morro do Alemão, né? A gente está vendo aqui, criação da Casa da Juventude, que será a base de ações de desenvolvimento humano e servirá como centro de oportunidades para os jovens. Isso é uma medida ótima, né? Meio ambiente, ações de segurança e educação ambiental estimulando o plantio de mudas na região. Parece que o Morro do Alemão é um dos lugares com menos área verde, né? Que é ótimo plantar muda. E aí? A longo prazo, ao médio prazo. Ninguém vai acordar, nenhum traficante vai acordar amanhã no Complexo do Alemão e falar, vou largar o narcotráfico porque a partir de hoje eu vou plantar muda. Não é assim que a coisa funciona, pelo amor de Deus. Pois é, então o que é isso? Tá? Gente, eu fiquei tão animada, o governo, né, que sucedeu ao do Garotinho, o governo da Benedita, anunciou um plano de governo sincronizado com as forças federais, enfim, a força-tarefa, toda uma integração das diversas polícias para um combate efetivo, né? E nem isso eu vejo acontecer. 1.300 policiais seriam colocados nas ruas, também não foram colocados, nem vão ser, não querem ir, e ficou por isso mesmo. Não, na verdade, não. O policial quer ir. O policial hoje eu não estou deixando eles irem. Por que não foram? Na verdade, até agora não tornaram o discurso prática. O discurso não virou prática, né? Porque, Lúcia, eu ouvi dizer também que as polícias estavam integradas em áreas de segurança. Ouvi dizer. Foi promessa do governo passado e... Esse ouvi dizer quer dizer o quê? Saiu no jornal. Até hoje, o rádio da Polícia Militar não fala com o rádio da Polícia Civil. Se eu, como policial militar, se eu estiver perseguindo um carro roubado, bom, eu vi uma viatura da Polícia Civil a 500 metros, vou mandar interceptar. Meu rádio não fala com o rádio dele, tá? Por quê? Porque não fala, porque não tem, ninguém porque chegou. Não querem. Ninguém determinou. A partir de hoje, o rádio da Polícia Civil vai falar com o rádio da Polícia Militar, tá? Até hoje, eu não sei, a delegacia do meu bairro, se ela fez um RO quantos registros de ocorrência de roubo ela fez na noite anterior. Eu tenho que sair do meu batalhão, pegar uma viatura, ir lá no delegado. Bom dia, doutor. Eu poderia saber quantos roubos aconteceram no meu bairro ontem à noite, para que eu aplique meu policiamento hoje? A gente não está online até hoje, com toda a tecnologia de informática do século XXI. Isso favorece alguém? Não. Falta vontade de fazer isso aí. Favorece, logicamente, nós temos uma polícia desentrosada, temos uma polícia burra, ineficaz, nós temos aí nada funciona. Tá? Então, na verdade, o senhor falou bem aí. O senhor falou que o candidato apresentou carta de intenção, mas não apresentou um plano. Né? Mesma coisa na segurança pública. Mas aí é o que eu te pergunto. O Montenegro do Ibope hoje declarou que segurança pública é a grande mensagem para o presidente, ou futuro presidente, etc. Quer dizer, um belo plano, etc. Você, como especialista, se você fosse candidato a presidente da República, menciona aí 4 itens importantes a serem atacados ou desenvolvidos na área de segurança pública. Nós estamos falando hoje muito em bazuca, lança-rojão, né? Um fuzil Colt M16. Né? Hoje em dia, eu diria que quase a totalidade das armas apreendidas no Rio de Janeiro são fabricadas no Brasil, Natal e no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a governadora vai promover essa semana um encontro com os embaixadores dos países, né? Será que ela chamou
os representantes da Forja Taurus, né? Capitão Rodrigo, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse um ponto muito importante. Até onde a droga entra no aumento dessa violência? Olha, eu sinceramente, eu não sei responder. Por quê? Outras capitais onde se consome tanta cocaína quanto no Rio de Janeiro não são tão violentos quanto o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro hoje também o nosso nível de desemprego aqui é o menor do Brasil também, tá? Nossos indicadores sociais aqui também não são ruins. Aqui não tem óbito por subnutrição. Aqui nós temos escola para todo mundo, não falta vaga. Tá? Então, por que aqui é mais violento que São Luís do Maranhão? Por que aqui é mais violento que Natal? Por que aqui é mais violento que Porto Alegre, Florianópolis? Tá? Topografia, cultura, ausência de Estado, ausência de polícia. Crime organizado. Crime organizado. Nesses lugares não tem crime organizado. Mas nesses lugares também você não tem um presídio com 7 celulares dentro do presídio, né? Tá? Você não tem uma... Hoje, a governadora, ao invés de propor essas medidas aí todas, né? Ela podia propor uma medida, colocar uma porta giratória de banco em Bangu 1, tá? Porque a porta Mineora de Bangu 1 está quebrada há 6 anos, né? Aquela detetor de metal que custa R$6.000, aquilo não funciona. Então, quando a gente vai lá e bate no agente penitenciário, olha, ele é ruim e tal. Olha, nós estamos sem equipamento aqui para revistar parente, para revistar visita. Então, na verdade, eu acho que é falta de investimento, falta de vontade em gastar dinheiro. Né? Responde, conclui a minha Segurança pública é caro, é muito caro, tá? Não Mas é barato, dá não. voto. Hã? Dá voto. Dá, mas é muito mais caro do que se imagina. Eu estou falando, $1 bilhão em Nova York por ano, tá? Se gastou. Mas, vamos lá, evitar que a cocaína chegue no Brasil, fronteiras, né? Eu vim de Porto Alegre para cá de carro no final do ano passado, não fui parado nenhuma vez pela Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que é normal acontecer isso. Evitar que a arma chegue ao Brasil, bem verdade. A maioria das armas são fabricadas aqui no nosso próprio país, né? O AR-15, tudo bem, é norte-americano. Mas o Clinton fez o dever de casa. A lei Clinton de outubro de 96, ela proíbe a exportação de arma para a América do Sul. Então, o fuzil AR-15 que ainda vende na loja do Paraguai é residual. Vai acabar um dia. Eles compraram muito. Mas hoje em dia a gente não acha mais metralhadora israelense em favela, porque já acabou. Aquela pistola Glock que a gente falava tanto, ó, pistola de plástico, de polímero, aquela pistola também já sumiu. Hoje em dia, o último batalhão com serviço, segundo batalhão de polícia, Botafogo, nós fechamos um mês com 15 armas apreendidas. As 15 armas eram brasileiras, fabricadas na Forja Taurus, há menos de 2 anos, exportadas legalmente para o Paraguai. Ô, Rodrigo, cadê o Elias? Elias, mano. Elias, olha, a última história que nós ouvimos que o Elias tinha dormido no Pavãozinho no dia do jogo do Brasil e Inglaterra, né? O Pavãozinho que está ocupado pelo GEPAI. Os jornais diziam ontem que ele está sendo protegido pela polícia. Não dizia que polícia, mas está sendo protegido. Você acha possível? Eu acho pouco provável. Ele é Comando Vermelho, o Comando Vermelho não péssima relação com a polícia e não é. Acho muito pouco provável isso para defender a polícia. Por que ninguém acha esse rapaz? Porque ele está sendo protegido pelo Comando Vermelho. Nós temos no Rio de Janeiro hoje metade das favelas são do Comando, mais que metade pertence ao Comando Vermelho. Dizia inclusive a notícia que eu li que ele está quietinho, num lugar só que ele não está circulando. Quando está circulando é mais fácil de pegar, A história que nós sabemos é que ele dormiu no Pavãozinho no dia do jogo do Brasil, com a Inglaterra. O BOP esteve lá, por volta de umas 5 da manhã, trocou tiro com marginais, matou 1 ou 2 marginais, apreendeu umas armas. Mas, sinceramente, é difícil saber. É difícil. Difícil prender o Elias Maluco? É difícil prender o Elias Maluco. Por quê? Por essa proteção que ele tem? Proteção, muito local para se esconder. E o Comando Vermelho, ele não está... Eu cheguei a imaginar que o Comando Vermelho pudesse não gostar da ação do Elias Maluco. Tá? Ele passou dos limites, mas na verdade não. Parece que ele gozou de um prestígio muito grande em Bangu. Parece que gostaram do que ele fez. Então ele está sendo, digamos assim, protegido. É o maior nome do Comando Vermelho hoje na rua, né? Ok, vamos ver, né? Vamos torcer que dê tudo certo. É que um milagre aconteça, né? O secretário falou em milagre, né? Mas eu acho que investimento e hoje, polícia ostensiva, já resolveria alguma coisa. A governadora não fala... O policiamento à noite melhorou.
pelo menos no meu trajeto, eu acho que estou sempre encontrando uma patrulha, que é uma coisa que faz muito bem para a gente, né? E acho que tem um poder de intimidação também. Tem, Lúcia. Se nos tranquiliza, acho que intimida, por outro lado. Eu só me preocupo é que nós estamos adotando uma estratégia hoje de policiamento concentrado. É muito normal a gente passar na rua, ver 2 Blazers e um Gol. Ali somos 16, 17 policiais, tá? Eu preferia que nós imitássemos os outros países do mundo, onde o policiamento é cada vez mais pulverizado. Tá? Eu não vou elogiar aqui a Guarda Municipal, mas... Pois mas eu tenho que ir para o intervalo, mas não posso deixar disso. Nos outros países do mundo, a polícia não é metralhada como é aqui. O policial não pode ficar dentro da cabine, você sabe disso. Correto. Né? Ele tem que ficar perto da cabine. Mas se ele ficar ali dentro, ele está sujeito a levar um tiro. Mas onde o policiamento pode ser pulverizado, Zona Sul, centro da cidade, ele deveria estar pulverizado. Ok. Tá? Rodrigo, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente. Seu contato, você Obrigado. O e-mail meu é rodrigopimentel@rodrigopimentel.com.br. Esqueci. Tá bom, valeu, Rodrigo. Tá. Intervalo e na volta a gente discute o abuso de poder do desembargador Eduardo Mair. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o Major Márcio Medeiros. Ele é coordenador de tráfego da Guarda Municipal. Já, já. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Se você quiser nos enviar uma mensagem, é só anotar o nosso endereço. olhar2002@tvbrasil.com.br. Depois de multar o filho do desembargador Eduardo Mair, que estava com o carro estacionado em local proibido, a Guarda Municipal Rosimere Dionísio foi levada à delegacia. O motivo é o famoso sabe com quem está falando? O Major Márcio Medeiros é coordenador de tráfego da Guarda Municipal e ele está aqui conosco. Major, o desembargador tem poder para cobrar o que ele cobrou da guarda e levá-la presa? Na minha concepção, não. Ele, como desembargador, como qualquer juiz, como qualquer magistrado, ele pode prender qualquer pessoa que esteja em flagrante delito. Mas isso qualquer do povo pode. Qualquer do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. Agora, a Guarda Municipal Rosimere, ela não estava cometendo nenhum crime. Ela estava desempenhando as funções de agente da autoridade de trânsito. Ela foi ao local a partir de uma denúncia do Serviço 0800 da Guarda Municipal. Nesse mês, por exemplo, mês de julho, naquela data, era a 7ª denúncia. Hoje, tivemos uma outra denúncia e fomos novamente ao local. E como é uma rua pequena, muito provavelmente a pessoa que está ligando, embora não se identifique, porque não é obrigada a se identificar, seja morador do local. Então, ele, na minha concepção, ele não poderia fazer o que fez. Mesmo porque ele desacatar alguém é desacatar funcionário público. O desacato é uma atribuição para o funcionário público. Somente é um crime específico, é um crime para o funcionário público no exercício da função. E ele ali não estava desempenhando nenhuma função pública de administração da via. Ele não estava também despachando nenhum processo, ele não estava julgando nenhum recurso jurídico, ele estava como um cidadão. Então, como cidadão ali, não foi desacatado na sua autoridade de magistrado. Ele foi tratado como magistrado. Se ele não gostou da postura da guarda, como se ela foi mais ou menos educada com ele, ele poderia, querendo, fazer uma queixa dela na Guarda Municipal, que seria apurada, ela poderia. Isso seria suficiente? Seria suficiente. Mas ele pegou, inclusive, o talonário. Não, ele queria, na verdade, na minha opinião, evitar a multa. Olha, na verdade não. Isso foi claro para mim, porque eu tive com ele na delegacia. O primeiro delegado que nos atendeu, enquanto o titular estava numa reunião de conselho comunitário, e o doutor André me recebeu, eu conversei com ele, me apresentei a ele, e quando eu quis saber dele qual era o abuso de autoridade cometido pela guarda, ele disse que ela foi deseducada. Eu falei, isso não é abuso de autoridade. Aí ele falou, mas você não está aqui para compor? Eu falei, eu não vim aqui para compor, eu vim saber o que está havendo.
Aí eu pedi ao delegado para que trouxesse a presença da guarda municipal, para que ela pudesse expor o que estava ocorrendo. Ela expôs tudo, conversou. E o que ele queria é que ela se desculpasse e que a multa fosse cancelada. Então, infelizmente, eu expliquei para ele que a multa não poderia ser cancelada. A multa não poderia ser cancelada. Não poderia ser cancelada porque o cancelamento de multa se dá através de uma JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Qualquer um pode reclamar da multa. Basta apenas fazer o recurso e ele será apreciado por uma junta e apreciar se vai conceder ou não. Essa instituição que vai decidir. Mas um esclarecimento, que eu não conheço o assunto, mas quais as áreas de atuação da Guarda Municipal? Quer dizer, que grau de autonomia, de competência, de responsabilidade? O que cabe à Guarda Municipal? A Guarda Municipal, ela, no município do Rio de Janeiro, ela é responsável na parte de trânsito, tá? Ela é responsável pela ordenação do trânsito, pela fiscalização do trânsito, pelo controle do trânsito. Ela exerce essa fiscalização em todo o município. Sendo que a competência da guarda, de acordo com, não da guarda, mas do município, no trânsito, é sobre 165 infrações. A do Estado é sobre 62 infrações. E 15 são infrações correlatas. Cabe ao Estado e cabe ao município. Existe um convênio firmado entre o governo do Estado e o governo do município, onde essa competência passou a ser de ambos. Tanto a Polícia Militar, representando o Estado, pode atuar nessas infrações de competência do município, como nós poderemos atuar também nas infrações de competência do Estado. Existe uma pendência aí que as pessoas alegam que a guarda não tem poder de polícia. Realmente o poder de polícia que a polícia tem para atuar contra marginais, ela não tem. Mas na esfera de fiscalização de trânsito, a guarda tem poder de polícia porque o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o município tem poder de polícia na esfera de suas atribuições nessas e tais infrações. Então, o poder de polícia ali é do município, é um ente governamental. E estacionar ali era proibido, é proibido? Ali é proibido. Ali é proibido. Ali é proibido. Ali tem uma placa proibitiva. Mas ele separou um lugar lá para ele, o desembargador. Não, ele fez o seguinte, essa parte eu só fui saber depois, eu não sabia dessa parte, só fui saber quando vi a matéria no jornal, que eu vi que ele havia demarcado frente à sua casa umas inscrições horizontais na via, viatura oficial. E hoje, quando eu estive lá, porque eu fui lá para tirar essas demarcações, tinha ainda uns pirulitos de trânsito, que a gente chama de pirulito, que são colocados para interceder, fazer a interseção da via. E ele não poderia fazer isso, porque cabe a Sete Rio, que é o órgão regulamentador da via, fazer a sinalização tanto vertical quanto horizontal. Ninguém pode fazer sinalização na via sem autorização do poder público. E você tirou tudo? Eu fui hoje lá, solicitei ao presidente da Sete Rio, o doutor Justino Lopes, ele disse que iria tirar, e quando eu estive lá hoje, atendendo essa denúncia, nós encontramos essa demarcação e o pessoal técnico da Sete Rio compareceu e toda essa pintura amarela que estava lá na via foi pintada de preto e eu pedi, inclusive, o filho do desembargador que estava presente, que se ele não retirasse, eu iria recolher o material e ele retirou o material. Major, eu não sei se o senhor ou o capitão Rodrigo vão conseguir responder a minha pergunta. Depois da fusão do Estado do Rio com o Rio de Janeiro, houve a fusão dos dois tribunais de justiça. Então aumentou muito o número de desembargadores de Rio de Janeiro com os do Estado do Rio. Vamos admitir que o desembargador Emaí tenha cometido um abuso de poder. Pergunta aos senhores dois, qual é o número atual de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Eu não saberia responder qual é o número de desembargadores. Não tenho ideia de qual é o número de desembargadores. Também não conheço essa informação. Não tenho, não. Essa é uma pergunta difícil, não, Murilo? Tem que ser uma pessoa, um advogado. Falando em advogado, eu queria trazer aqui a nossa frase de hoje. Nós escolhemos uma frase que vem do advogado Luiz Paulo Viveiros de Castro, com relação ao caso do desembargador Mair. Ele disse o seguinte, que naquela situação, o doutor Mair estava fora das suas funções. Correto. E por isso ele não era, na verdade, ele não era uma autoridade. Não era, né? Não, não era. Ali era um cidadão que estava buscando verificar um problema que lhe afligia.
E Mas você o teve procedimento não seria aquele. Você esteve na prefeitura hoje? Não, na prefeitura não. Eu estive E hoje o que vai acontecer? O que aconteceu com a Rosemary? A Rosemary hoje ela teve um périplo aí de entrevistas aí em várias emissoras, entendeu? Ela, acho que amanhã, inclusive, ela estará fazendo um programa na Rede Globo. Mas ela não foi presa, não? Não. De forma alguma. Ela agiu corretamente, ela vai ser presa pelo quê? Assim. O que ela fez para ser presa? Ela não fez nada. Agora, o talão concedido, ele não recolheu. Ele pediu a ela para que ela cancelasse as infrações. Ela disse que não tinha poder para cancelar a infração. Então, ele pediu para que ela entregasse o talão. Ela disse que não poderia entregar, que aquele é um bem público que estava sob sua cautela. Ela, então, não quis devolver. Então, se você não me devolver, você vai ser presa. Mas ele tirou dela. Não. Ele disse que se ela não devolvesse, não entregasse a ele, ela seria presa por desobediência. Não. Se ser presa por desobediência, não. Então, só estão aqui. Ela entregou, ela destacou. Mas ela entregou a guia azul, que é a guia original, a primeira via, que vai para o IPLAN para ser processada a multa. Aí ele pediu, não, a rosa também. Então a rosa é normalmente a guia que nós utilizamos para o infrator ele assinar quando presente da infração. Se o infrator está junto, o código exige que recolhamos a assinatura da pessoa. De quanto seria essa multa? Ela é R$ 85,13. Então, Major, de onde se 4 conclui... pontos na carteira é infração média. De onde se Estacionamento conclui... proibido, é isso? 4 pontos na carteira? É estacionamento irregular, não é estacionamento na Aliás, só um calçada, não. minutinho, Murilo. Esses pontos na carteira estão valendo? Não, Então? não, vale. Não, tá bom. Cuidado, Nunca mais ouvi falar disso. Vale. De onde se conclui, Major, que o desembargador Maí teria cometido um abuso de poder? Olha, é muito difícil a gente chegar e dizer que quem cometeu ou não abuso de poder, porque eu não sou jurista e não sou juiz. Quem pode dizer se ele cometeu ou não é um juiz apreciando um processo. Agora, que, na minha opinião, ele não poderia ter feito o que ele fez, com certeza ele não poderia fazer. Ele deveria, sim, se ele quisesse, recorrer daquela infração, mas não pedir. O problema maior não foi esse, porque na delegacia, após o registro de tudo, eu fui ao delegado e falei, cadê as infrações? Aí ele falou, não está comigo. Eu falei, mas está com o desembargador. Aí eu fui ao desembargador com o delegado e, excelência, o senhor poderia, por gentileza, me devolver os autos de infração? Ele falou, não vou devolver. Como tinha umas emissoras atrás, ele apertou a minha mão, porque as emissoras estavam filmando. Eu falei, não, vou devolver. Se você quiser, apertando a minha mão, você procura os meios necessários para obtê-lo de volta. E a Guarda Municipal já tomou essa providência. O superintendente da Guarda, o coronel Carlos Moraes Antunes, já fez um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça pedindo a devolução desses autos. Então, vamos aguardar a devolução desses autos. Olha só, essa multa ele não escapa? Dessa ele não escapa, porque se o tribunal não devolver, não tem problema. Porque, veja bem, o que nós não queremos fazer porque eu tenho a guia verde, que é a guia do talão. Não, e o caso ficou Não, eu tenho a guia, do tamanho do Brasil. Não, então. eu tenho a guia, olha só, eu tenho a guia verde que é do talão. Mas eu não posso pegar aquela guia e transcrever para uma outra, porque o auto é auto de infração, é uma autuação. Uma autuação se dá no momento do fato. Na hora você lavra o auto, na hora que o fato ocorre. Eu não posso pegar aquele auto, transcrever dia depois ou hora depois. Perfeito. Agora, se não for feito, aí a gente pode até recorrer ao secretário de transporte para que ele peça um documento autorizativo para que seja feito um novo auto com base naquele. Ok, Mas que Major. vai ser infracionado, será. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. O senhor quer deixar um contato? Meu e-mail é majormed@marlin.com.br. Valeu. Obrigada. O problema não era, eu acho que não era nem ele querer se livrar da multa, acho que isso é uma coisa natural. É a maneira como as pessoas fazem as coisas, né? Fico pensando que essa coisa de sabe quem eu sou, sabe com quem está falando, isso está mudando. Graças a Deus, o Brasil está mudando muito e essa é uma das coisas que eu acho que vai melhorar. Bom, intervalo agora e na volta a gente fala sobre o patriotismo da população que continua com as suas bandeiras pelo Penta, né, tanto nos carros quanto nas janelas, 10 dias depois da conquista do campeonato. Quem conversa conosco é o historiador e professor de literatura da UFRJ, Joel Rufino. Já já. TVE é uma emissora da Rede Brasil.
10 dias depois da conquista do Penta, tem muito carioca que ainda tem com a bandeira do Brasil uma relação fantástica. Ela continua pendurada ou no carro ou na janela, enfim. E João Rufino é historiador e professor de literatura da UFRJ. Ele está aqui conosco. Como é que você analisa isso? Esqueceram a bandeira ou realmente deixaram ali de propósito uma intenção de se lembrar a cada minuto que nós somos pentacampeões? Bom, não me parece complicado isso. O que o povo está celebrando ainda, e provavelmente vai celebrar ainda um pouco mais, é a sua vitória, a vitória da nação-povo. Né? E ao mesmo tempo que celebra a vitória da nação-povo, usa também a bandeira e o chamado patriotismo para esquecer a nação-estado, de que a gente estava falando ainda há pouco aqui na fala do capitão e do major. Major? Eu acho que fica evidente isso, que há como se fossem duas nações, né? Uma nação-estado, que é madrasta, e o povo faz questão de esquecer essa. Não é essa que ele está celebrando com as bandeiras na rua até hoje. E há uma outra nação, a nação-povo, a nação formada pelos pobres, pelos anônimos. E, enfim, essa gente aí está celebrando a si própria com as bandeiras. Eu acho que é isso. Quer dizer, você fala isso, eu fico pensando então que essa é uma maneira de esquecer a nação madrasta. Por isso que o brasileiro vibra tanto com esse campeonato. Eu acho que sim, Lúcia. Eu acho que a história é feita de lembrança e esquecimento. Ao mesmo tempo que se lembra uma coisa, se esquece outra. Né? Há um esquecimento do Estado repressor, do Estado... O fato de manter, nós já estamos há 10 dias, né, do pentacampeonato, tem umas bandeiras que já estão assim, tadinhas, né, sofridas, penduradas nos carros, algumas até rasgadas, mas estão lá, as pessoas não tiraram. Esse prolongamento, Rufino, é isso mesmo? É só para esquecer mesmo? Ou é para ficar se lembrando? Quer dizer, também dá no mesmo, esquecer o Estado claro, e lembrar que é campeão, é tudo a mesma coisa. Claro. Não, eu acho que é um sentimento tão forte que, mesmo passando a ocasião, ele perdura. Em que momento que vão tirar? Eu não posso saber, ninguém pode. Joel, você não acha que, na verdade, quer dizer, essa coisa da bandeira representa a sociedade, quer dizer, você chama de nação, quer dizer, é como se você estivesse dizendo assim, o povo estivesse dizendo, temos que valorizar a nação, a força da nossa nação, quer dizer, pelo futebol, quer dizer, independentemente da questão do Estado, quer dizer, eu não consigo ver, quer dizer, a presença do Estado, apesar da bandeira ser um símbolo que o Estado, na verdade, funde-se com a bandeira, mas a bandeira, nesse sentido, ela realmente está representando a nação, a força da nação brasileira, que é a força da sociedade brasileira. Não, o problema é que há muitas nações, né? Quando se fala em nação, se está falando de quê? Por exemplo, se diz a nação rubro-negra. Sim. É uma nação, é a nação comunitária. Uma leitura do conceito de nação. A nação mandeirense, aí é a nação comunitária. Agora, quando se fala a seleção nacional brasileira, está se falando de uma outra nação. A nação que eu chamo brasileira. de nação-povo, porque o futebol é uma arte popular. Isso. A força do futebol brasileiro é que é uma arte popular, me parece. Professor Joel, o senhor não acha que nas escolas, já que o senhor é um professor, nas escolas, sobretudo primárias, há pouca veneração, pouco respeito pela bandeira, pelos hinos nacionais, como há nos Estados Unidos, por exemplo? Mas isso eu acho bom, sabe? Eu acho bom. A veneração pelos símbolos nacionais, que coisa boa pode trazer para as pessoas? Um pouco de orgulho, um pouco Mas orgulho de quê? de vaidade do país que tem. Orgulho de quê? Do país que tem. Esse país é motivo de orgulho para quem? Aí, João, aí a questão do nacionalismo, quer dizer, eu acho que é o seguinte, quer dizer, os estados nacionais, quer dizer, se constituíram ao longo da história dos séculos, quer dizer, pensando-se na construção de uma identidade, quer dizer, você tem nação que não era estado, depois você virou nação-estado, quer dizer, então nesse sentido, quer dizer, eu acho que a grande força das nações europeias, dos Estados Unidos, etc., na década de 50, 60, tinha uma bandeira com um símbolo da força dessa nação, né, com orgulho. Quer dizer.
Então, você se dizer brasileiro, a bandeira significa um certo orgulho de ser brasileiro, seja no futebol, na vitória do futebol, na vitória do tênis, na vitória do vôlei. Quer dizer, você se sente a sensação de pertencimento a uma nação. Né? Sim, mas a questão, eu insisto nisso, é que a nação e nação. A nação do Estado não é a mesma nação comunitária, não é a mesma nação do povo. A nação dos que podem tudo não é a mesma nação dos que não podem nada. É isso que eu penso, né? Então, gostar muito da bandeira, venerar os símbolos nacionais, é uma forma de alienação, é uma forma de... Não, quer dizer, não há nada de positivo nisso, né? Não vejo nada de positivo. Agora, a celebração da torcida, quando o Brasil ganha, eu vejo uma coisa de muito positivo. Porque é a celebração do nosso poder, da nossa força. Mas a celebração da bandeira, do hino, dos símbolos, em geral, não creio que tenha nada de positivo. Desculpa, um minutinho só para concluir o raciocínio. Claro. Por exemplo, os brasileiros devem se orgulhar de quê? De algumas coisas, de outras não. Então, não podemos nos orgulhar em geral. É isso que eu quero dizer. Eu queria perguntar se não há uma contradição nisso que você está colocando. Porque na medida em que você acha que não é importante se venerar, ou se admirar, ou se, enfim, possuir um símbolo da nação, nação-estado, ao mesmo tempo você acha positivo que se comemore a nação futebol, né? E se comemora a nação futebol como nesse país? Através do símbolo que você considera de alienação. Junta essas duas coisas para mim. Sim, o símbolo parece ser o mesmo. Claro, né? Se parece não, ele é. Ele é o... bom, nesse ponto você tem razão, é uma contradição, porque a bandeira é a mesma, tanto para os que vibram com futebol, quanto para os que vibram quando o Brasil invade o Paraguai e arrasa o Paraguai. O símbolo é o mesmo. Agora, nós que somos, digamos assim, a consciência da sociedade brasileira, nós os intelectuais, os comunicadores, os professores, nós não podemos fazer de conta que é a mesma coisa. Há uma diferença entre a bandeira que nossas tropas usaram para ocupar e arrasar o Paraguai, naquela guerra terrível do século XIX, isso para não falar de fatos mais recentes. Há uma diferença entre aquela bandeira e a bandeira que celebra o gol do Ronaldinho. Há uma diferença que é preciso fazer. Pois é, mas aonde está essa diferença? No imaginário no uso, de cada um? Estaria no uso da bandeira, quer dizer, você usou a bandeira para celebrar o gol como uma coisa positiva. E na sua leitura, você usou a bandeira para invadir o Paraguai como uma coisa negativa. Sim. Isso é verdade, mas, quer dizer, o símbolo é o mesmo. Por isso é que, na verdade, é possível interpretar que o excesso de nacionalismo leva ao imperialismo. Quer dizer, a invasão do Paraguai é uma manifestação de exacerbação do nacionalismo. Né? Eu quero dizer que o símbolo tem que ser lido por quem pode ler, né? Então, vamos dizer, uma criança na escola não tem condição de ler esse símbolo porque lhe faltam informações. Um professor de história de uma escola é capaz de fazer a leitura do símbolo. Essa criança já começaria a aprender a respeitar o símbolo e o hino nacional. Não acha isso importante? Eu não acho, não. Mas eu compreendo a sua posição e a posição de muita gente, eu não acho que não. O que você acha eu acho que no nacionalismo, no patriotismo, não há nada de bom. O que há de bom nisso? Mas está falando do Brasil ou está falando em geral? Estou falando em geral. Mas você acha que não ajuda a preservar nossa cultura, a preservar nossa língua, nossa tradição? Sim, mas muitas vezes a preservação da língua e da cultura é feita contra o patriotismo. O patriotismo, muitas vezes, quase sempre, é uma proposta de acabar com as diferenças culturais. O patriotismo é um unificador, né? Ele é mobilizador em conjunto, ele mobiliza toda a nação numa determinada direção. E uma direção que não é clara, uma direção confusa, uma direção caótica. Você me permite... Você está fazendo a gente pensar. Porque eu vocês nunca me tinha fizeram pensado, pensar, né? quando falaram da questão aí do tráfico, aquela pergunta que você fez ao capitão, qual era? Porque, olha só, lembra dos caras pintados? Estavam também usando o mesmo símbolo, né?
Porque o símbolo do Brasil é verde e amarelo. Esteja ele em formato de bandeira, esteja em formato de listas, de tiras pintadas no rosto, é o símbolo. Você concorda comigo? Concordo. Pois é. Então, no caso, por exemplo, dos caras pintados do comício das diretas já, quer dizer, você não acha que quando o brasileiro vai buscar essa bandeira que ele bota no carro, na hora que ele pinta o rosto, na hora que alguns colocam até tiras vermelhas e verdes e amarelas nas suas fachadas, isso não é uma união? Acho que sim, Lúcia. Já que você falou nos caras pintados, você lembra quando o presidente Collor, se sentindo acuado pela opinião pública, fez uma convocação? Foi, pedindo para desfilar de branco, né? Preto, Foi? Preto. De preto, todo mundo foi de branco, né? Fizeram o contrário. Fizeram o contrário, então. Então, eu penso que ele estava querendo, naquele caso, usar o branco, que é um símbolo da paz, e o que se fez? Se negou a ele esse direito de usar aquele símbolo. Né? Se esvaziou a proposta dele. Então, se usou o preto. Eu acho que, por analogia, se pode pensar isso com relação ao verde e amarelo. Né? O verde e amarelo, quando se apela para o verde e amarelo, eu posso me reservar o direito de ir de verde e amarelo ou não. Se não me interessar, do ponto de vista da defesa do povo, dos seus interesses, você nem da vai. justiça, eu nem vou. Ou então, eu não vou de verde e amarelo. Né? Eu acho que é assim que funcionam as coisas. Né? Você não acha que tem só uma busca de união? Eu acho que deve-se buscar a união, mas se deve buscar também a defesa dos interesses próprios dentro da união. Ou seja, pode fazer tudo, mas não pode ser alienado. Tem que ser consciente daquilo que está querendo, está fazendo. É isso? É isso, em suma, é isso. Isso aí, finalmente cheguei lá. Joel, obrigada por estar conosco. Você quer deixar seu contato? Bom, eu tenho só o contato do meu e-mail pessoal, que é joelrufino@hotmail.com. Está no ar. Valeu. Obrigada, Rufino. Intervalo de novo e na volta a gente conversa sobre a descoberta de um crânio que vai revolucionar a teoria da evolução do homem. Quem vai nos explicar tudo isso é o bioantropólogo Hilton Silva. Já. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Descoberta de um fóssil de um ser, meio homem, meio macaco, de 7 milhões de anos, abala a teoria da evolução humana. Hilton Silva é bioantropólogo e professor de antropologia biológica do Museu Nacional. E ele está aqui conosco. Eu não consegui entender ainda, propriamente, por que essa descoberta abala, né, a teoria da evolução, né, e a tal história ela anula, parece que a teoria do elo perdido, né? Esse meio homem meio macaco já não é o elo perdido? Não? Bom, Lúcia, olha só. Em primeiro lugar, essa história de meio homem, meio macaco não existe. Nós não ou é somos, homem ou é macaco? Ou é homem ou é macaco. Nós E não somos descendentes do macaco. Nós somos crânio é o quê? ramos paralelos no processo, na evolução. Esse crânio, ele é um material que é mais antigo do que qualquer outro ancestral, ou seja, qualquer outro indivíduo da nossa mesma árvore evolutiva que já se tinha encontrado antes. E a importância dele... O mais antigo data de quando? O mais antigo até esse, então, datava de mais ou menos 6 milhões de anos. Então esse tem 7. Esse tem 7. Agora, vou fazer uma pergunta meio boba, mas é impossível não fazer. E quando ele diz assim, uma pessoa, ele diz, tem 7 milhões de anos, como é que ela sabe isso? Quer dizer, tem alguma coisa ali que ela possa afirmar com certeza que tem 7 milhões de anos? Existem vários métodos de datação. Quando você faz um trabalho como esse, com uma equipe grande como essa, o artigo da Nature tem mais de 20 autores, cada uma dessas pessoas é um especialista. Então você tem especialista em solo, você tem especialista em animais, você tem especialista em plantas, você tem especialistas na morfologia da criatura. E essas coisas todas, elas têm história, elas têm um processo evolutivo também. Então, um dos processos de datação é você ver exatamente naquela parte onde foi encontrado esse fóssil,
é quais são as outras coisas que estão associadas a ele, quais são as plantas que estavam associadas a ele, quais são os outros animais que estão associados a ele. E através desses métodos e outros métodos mais sofisticados, você consegue então fazer várias datações e essas datações são convergentes. E o que ele significa, esse crânio? Assim, simplesmente, para nós leigos entendermos. Significa o que agora? Esse crânio ele é importante porque ele traz informações sobre um período da história evolutiva humana que nós temos muito pouca informação. É o período que, de acordo com a genética e de acordo com a paleoantropologia, que é a ciência que estuda a evolução humana, houve a separação dos ramos que deram origem aos seres humanos modernos e aos chimpanzés. Então, é um período que é muito importante para a gente saber exatamente o que aconteceu e o que fez essa diferença. Por que nós somos geneticamente 2% ou menos diferentes dos chimpanzés, mas sobre outras características, a nossa cultura, a nossa biologia, nós somos tão diferentes. Assim, alguns de nós são até parecidos, mas a maioria é bem diferente. É diferente. Eu estou vendo aqui o jornal, por exemplo, quer dizer, aqui fala os primórdios do homem. Aí o leste da África, 2,4 milhões de anos. Aí aparece como homem. Quer dizer, então aqui, há 7 milhões, é macaco ainda? Novamente, não era macaco e nem era homem. Era o ancestral comum de uma árvore, do grupo, de um tronco de uma árvore que vai separar. É um hominídeo, exatamente. Hominídeo é o nome que se dá ao grupo do qual nós fazemos parte e todos os ancestrais, inclusive essa criatura aí. Quer dizer, esse Mas não ponto de chegava ainda a ser humano. Era um período anterior. Essa é uma discussão antropológica, filosófica. O que é humano? Tá né? certo. Para muita gente, a gente só passou a ser humano quando começou a fazer pintura em caverna, quando começou a fazer comunicação mais elaborada, quando começou a ter esse contexto cultural que nós conhecemos hoje. Para outras pessoas, nós passamos a ser humanos quando começamos a fabricar instrumentos. E aí, a primeira fabricação de instrumento é 2,5 milhões de anos lá, com o Homo habilis, ou talvez com os australopitecíneos. Para outros, nós começamos a ser humanos quando andamos eretos, quando começamos a andar de postura bípede. Isso aí, então, coloca o Orrorim na nossa árvore genealógica, porque ele provavelmente já andava com 2 pernas, então já era considerado humano. Na sua opinião, quando é que a gente virou homem? Olha, novamente, eu acho que, na minha opinião em particular, nós sempre fomos. A partir do momento que houve essa separação dos outros primatas, já começou a existir o ser humano. Ele tinha características diferentes, ele se comportava de maneira diferente, vivia em um ambiente muito diferente, mas ele já era humano porque ele já tinha a raiz que caracteriza o ser humano, que era o dom de explorar o seu meio ambiente, de andar de forma bípede. Você diz que nós temos 2% de diferença para os chimpanzés, não é isso? Talvez até menos. Pois é. Que diferenças são essas? Não estou falando de comportamento, não, estou falando fisicamente. Não, essas diferenças são genéticas. Fisicamente, nós somos muito diferentes deles. Nós somos diferentes na forma como a gente anda, como se comporta, enfim, assim por diante. Mas também não dá para sentir. Dá para perceber, né? Olho nu. Exatamente. Mas a diferença é genética. Essa diferença ela é a nível de cromossomo. Os chimpanzés têm um cromossomo a mais, ou a menos, se eu não me engano, do que nós. E a ideia é que provavelmente esses cromossomos se fundiram e se tornaram um só, e nessa fusão dos cromossomos houve perda de material genético que equivaleria a esses 2%. Agora, veja bem... Para quem? Para nós ou para eles? Também não sabemos. Não sabe. Também não sabemos. Mas exatamente por isso que essas questões são tão importantes, porque elas mexem com o que significa ser humano. Né? No fundo, a razão pela qual essa ciência é tão excitante, porque esse tipo de achado é tão importante para nós e para todo mundo, é porque ele coloca um questionamento importante sobre o que é ser humano, quando que a gente começou a ser humano, o que leva a essa caracterização Pois é, você do ser humano. que estuda isso tudo, né? Que deve conhecer toda a árvore genealógica. Não, ninguém conhece estudar a árvore genealógica. O que você acha do ser humano? Quer dizer, porque eu acho que tem uma pergunta que todos nós nos fazemos: quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Qual é a nossa relação? Como existe uma entidade superior que nos criou, não existe? Enfim, há destino, não há destino. Como é que é, filosoficamente, a sua posição? Até talvez um pouco religiosa. Você acredita em uma criação superior, em destino, uma determinação, uma missão? Ou nós somos apenas alguns animais que evoluíram de uma outra maneira diferente dos chimpanzés? Olha, nós somos definitivamente um animal que evoluiu
de outras criaturas que nos antecederam e que, em função de várias características desse processo evolutivo, desenvolvemos uma série de características particulares e especiais que nos tornam, de fato, uma criatura especial sobre a Terra. Né? Se você quiser ver uma entidade superior nisso, um guia nisso, é uma questão particular. Mas, do ponto Não de vista havia evolutivo, necessidade, do não ponto haveria- de vista evolutivo, o que nós conhecemos é que as razões pelas quais nós nos tornamos o que somos, elas têm muito mais a ver com o nosso meio ambiente, com a história da nossa árvore genealógica, até onde nós sabemos, pelo menos, do que com qualquer outra coisa. Professor Hilton, quer dizer então que essa descoberta desse crânio de agora vem revogar toda a teologia católica e cristã, segundo a qual o homem veio de uma costela de Adão e Eva? Essa discussão ela é muito mais antiga, né, do que o começo da teoria evolutiva. E Darwin, durante muitos anos, evitou de publicar a origem das espécies, atrasou a publicação mais de 10 anos, porque ele tinha exatamente esse problema, essa dúvida sobre como é que a igreja iria reagir a essa questão. Não acho que vai colocar essa situação para descansar, porque a crença ela é uma coisa inerente ao ser humano. Então, as pessoas acreditam, assim como muitos acreditam na perspectiva evolutiva, outros acreditam nessa perspectiva puramente criacionista, e existem várias religiões que conseguem fazer um sincretismo e conviver perfeitamente bem com a ideia de que houve um processo evolutivo e que Deus fez parte desse processo, ou guiou esse processo. O homem ainda está em evolução? Com certeza. Estamos caminhando para algum outro tipo de homem? A evolução não tem rumo. A evolução é um processo aleatório. Mas nós, sem dúvida nenhuma, estamos evoluindo. Nós mudamos. Alguns exemplos básicos que nós usamos nas nossas aulas de antropologia biológica é o fato de que a nossa população continua crescendo do ponto de vista de estatura, por exemplo. Se você compara populações do mundo todo, do século XIX, do século XVIII e do século XX, existe um crescimento em matéria de altura, tanto em homens quanto mulheres, que é significativo. Esse é um exemplo de como esse processo evolutivo ele continua. Existem várias pessoas, por exemplo, que já nascem com a genesia sem o terceiro molar, que é uma característica, o terceiro molar é o siso. o dente do siso, que é uma característica dos hominídeos, o terceiro molar, né? Uma característica dos primatas em geral. Muitas pessoas hoje em dia nascem sem o terceiro molar. Os bichos não têm terceiro molar. Outros animais têm dentes diferentes dos nossos, e molares e pré-molares Última diferentes dos pergunta, nossos. o homem veio da África, então? A ciência hoje cada vez mais suporta a hipótese de que a origem A África do é o homem, nosso berço. do que a África é o nosso berço. Posso fazer uma pergunta também? Rapidinho, Rufino. Você acha que a nossa espécie vai deixar de ser patriótica algum dia? Beleza. Eu acho que não. Enquanto nós existirmos, nós sempre lutaremos pelo nosso clã, pela nossa família, tribo. seja pela nossa tribo. Manutenção do Como os outros fogo. primatas. Aliás, isso é uma característica primata também. Os outros Aliás, primatas a também gente fazem aprende isso. na escola que o homem é gregário, né? Pois é, como os Precisa outros primatas. do É uma grupo, característica né? da nossa espécie. Isso aí. O gregário viver em comunidade é uma característica da nossa espécie. Ok, Hilton, esse assunto eu acho fascinante. A gente fica aqui horas te fazendo perguntas e querendo saber mais. Mas, infelizmente, né, o tempo não permite. Você quer deixar seu contato? Nós temos um site, www.antropologiabiológica, uma palavra só, .mn.frj.br. Enorme, seu e-mail está no ar. É. Valeu, Hilton. Muito obrigada por estar conosco. Queria agradecer ao capitão Rodrigo, capitão reformado Rodrigo Pimentel, que conversou conosco no início do programa sobre as medidas tomadas pelo governo da Benedita para combater a violência no Morro do Alemão. Obrigada, Rodrigo, por estar conosco. Agradecer ao Major Márcio Medeiros, da Guarda Municipal, que conversou conosco também ao comecinho do programa sobre o entrevero que aconteceu entre o desembargador Mair e uma moça da Guarda Municipal. Obrigada, Major, por estar conosco. João Rufino é historiador e conversou conosco ainda agora sobre o patriotismo brasileiro, né, depois do Penta, que mantém as bandeiras, né, tremulando ainda pelo Rio de Janeiro e, quiçá, Brasil todo. Obrigada, Rufino, por estar conosco. Luiz Henrique Bahia, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Murilo Melo Filho também, obrigada por estar conosco.
Olhar 2002 se encerra aqui e voltamos amanhã com um novo olhar sobre os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Uma noite boa e até lá. TVE é uma emissora da Rede Brasil.